Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast do Sistema Verdes Mares. Se você está nos vendo pelo YouTube, não esquece de deixar o like. Se você nos escuta pela Verdinha, aumenta esse som, porque Karine, apresente quem são as nossas convidadas. Nossas convidadas são atrizes cearenses que estão aí, olha, no teatro, no cinema, na televisão. Elas fazem arte onde você deixar, essas mulheres estão aí atuando. E elas estão aí com um trabalho que é muito legal e que a gente quis muito trazer elas agora aqui para o Que Nem Tu, que fala um pouco sobre o ofício da mulher atriz aqui no Ceará. E aí vamos trazer, né, para conversar um pouquinho com da gente sobre essa história delas e também um pouco sobre o ofício das atrizes aqui no Ceará. Estamos falando de Larissa Góes e Sol Moufé. Sejam bem-vindas ao Que Nem Tu. Obrigada. Obrigada, gente. Como é que vai? Oi, pessoal que tá vendo a gente e ouvindo, né? Muito bom. Gente, eu queria muito... a gente, quando recebeu a programação do Porteracema, né, das artes, a ideia do espetáculo de vocês chamou muito a nossa atenção. E eu queria que vocês explicassem assim, o que leva vocês a pensarem em todo esse projeto, em todas essas ideias do que vocês vão trazer no projeto chamado Medalha de Ouro, né? Acho que a Sol pode responder essa, porque parte de uma pesquisa que ela faz há uns anos, e uma pesquisa muito, muito bonita que acabou se ramificando, né? E hoje, a partir dessa pesquisa, a gente está produzindo um espetáculo. Mas a partir dessa pesquisa, ela também pensa em outras produções que, enfim, acho que ela pode falar um pouco melhor. Então, gente, essa pesquisa, na verdade, é um projeto chamado Ao Cansaço Segue-se o Sonho, né? Que eu comecei em 2012, fazendo um vestido, assim que eu me formei em artes cênicas. Eu fiquei muito encantada com essa profissão, não sabia de tudo sobre ela, né? E aí eu criei um vestido com vários figurinos de atrizes, e essa pesquisa foi crescendo, eu fui investigando melhor cada atriz que me doou esses figurinos, virou uma pesquisa de mestrado, depois virou uma exposição, e aí depois eu fiquei um tempo parada e surgiu a chance de escrever para o laboratório, né? Para a Escola Porteracema das Artes, que eu acho que foi minha última tentativa, depois de muito cansaço enquanto atriz, de muitos nãos que eu recebi, de testes, de editais que eu inscrevi e não era aprovada. Eu decidi falar sobre o cansaço e o que é que faz a gente não desistir de ser artista, né? De ser atriz. Por isso esse nome, O Cansaço Segue-se o Sonho. E eu já tinha trabalhado com a Larissa. A gente se conheceu trabalhando, fazendo um filme juntas, né? E aí eu convidei para participar. E aí a gente convidou também a Andrea Pires, que é uma diretora muito conhecida daqui. Ela é bem contemporânea, acho que tem bem a ver com a gente, né? E aí acabou que no processo esse trabalho se transformou em Medalha de Ouro. O nome do projeto é Ao Cansaço Segue-se o Sonho, mas o nome do espetáculo é Medalha de Ouro, que tem a ver com uma das histórias que a gente conta de uma das atrizes. É um projeto que tem a ver com arquivo, com documentação. A gente também tem como base o teatro documentário, né? Mas junto com ficções também, a gente une teatro documentário e ficção. Acho que é isso, resume bem, né? E um depoimento também, né? Porque nós somos atrizes e estamos nessa produção, estamos nesse ofício, estamos investigando essa pergunta, porque não é que a gente traz uma resposta para isso, né? O que me faz manter esse brilho aceso, essa vontade de continuar, de seguir, mesmo com tantas dificuldades. E assim, N tipos de dificuldades, né? Seja estruturais, políticas, emocionais, né? Então, a gente segue nessa... investigando isso mesmo, né? Então é meio que uma metalinguagem e assim o espetáculo vai se desenvolvendo. Como essas histórias chegam a vocês? Porque tem uma linguagem documental que tem algumas histórias retratadas, né? Como é que elas chegam a vocês? Então, as primeiras atrizes que eu pesquisei, durante
o mestrado, eu visitava, fazia um encontro com elas. E nesses encontros eu registrava, dizia que era para pesquisa, que eu queria transformar num filme ou numa peça no futuro. Elas me autorizavam, né? Me autorizaram. E aí a gente foi encontrando esses registros. Quando eu convidei a Larissa, eu pedi para ela trazer também histórias dela e de atrizes que ela conhecia também, né? Trouxesse as referências dela, porque nós somos de gerações diferentes, né? Eu e a Larissa temos uma diferença de 14 anos. Então, só que mesmo nessa diferença, a gente consegue perceber que a gente passa pelas mesmas situações que uma atriz vive, né? É tanto que a gente tem uma das atrizes que a gente pesquisa, é a Mazé Melo Figueiredo. Ela é uma atriz de 85 anos e a gente pode dar spoiler, né? Pode, porque ela já está na pesquisa também. A história dela é que ela, logo que começou, ela participou em 1962 de um festival em Porto Alegre, como atriz amadora, com o grupo dela, e ela ganhou uma medalha de ouro puro, que nessa época as medalhas e os troféus eram de ouro, né? E aí ela ficou muito marcada por isso, porque ela ganhou o prêmio Pré-Pranice, né? Fazia um curso lá, foi chamada pela Fernanda Montenegro para fazer teste para o grupo dela na época. Só que devido ao preconceito, à falta de recursos, ela acabou não conseguindo ir para Nice e continuar também na carreira de atriz, né? Devido a machismos também da época. E a gente conta essa história, né? A gente pensa que é um momento de glamour, porque a Mazé, nessa época que ela ganhou a medalha, ela foi levada pelo público até o palco, sabe? Para receber a medalha de ouro. Era um outro tempo, né? A TV não tinha eu nem sei se... tinha... A TV não tinha essa expressão que tem hoje, Era em né? 62. Não chegava nas pessoas. Então, o teatro era o local de entretenimento, era o local de arte que as pessoas buscavam e tinham acesso, né? Ela era atriz de teatro. Ela era atriz de teatro. Porque também nessa época tinham as atrizes que eram tipo radioatrizes, Sim, né? E vocês também falam sobre essas atrizes, assim, dentro da pesquisa tem... Porque você busca várias gerações, né? Assim, para falar um pouquinho sobre esses dilemas, os dramas e os sonhos dessas atrizes. Aí, assim, vocês já falaram aí de uma mulher da década de 60, né? E aí tá falando que também falam de coisas sobre vocês, né? O que é que também entra de vocês dentro do espetáculo? Porque aí você tá falando do outro, é mais confortável, mas aí também entra alguma coisa aí de Sol e de Larissa? Muito, assim, o roteiro ele é bem colaborativo, inclusive, né, o texto da peça, porque a gente acaba colocando depoimentos nossos, inclusive tem cenas que a gente replica o que aconteceu sem dizer exatamente que foi comigo ou que foi com ela, mas aconteceu, e tem cenas que a gente altera um pouco, porque, assim, uma das coisas que a gente pensa montando essa peça é em falar de situações que coloca a gente nesse lugar de, entre aspas, fracasso, né, de tristeza, de cansaço, de, poxa, não tá dando certo. Mas a gente não quer que a peça se foque nisso, assim, eu gostaria de assistir um espetáculo como esse e me sentir inspirada e vontade de continuar, sabe? Porque nós queremos, enquanto atrizes, fazendo esse espetáculo, nós queremos continuar, né? Então, a ideia é que o sonho apareça, né? Assim. Então, a gente coloca algumas situações, alguns depoimentos nossos que se misturam com de outras atrizes. A gente vai criando essa... Por isso, quando a Sol fala de a gente ficciona um pouco, é que, na verdade, alguns relatos a gente consegue... Costura, né? Costura, tanto unindo uma história a outra, quanto até para preservar a identidade de algumas atrizes e às vezes até uma situação que eu não gostaria que
que fosse exposto assim dessa forma, então a gente faz uma, sabe, repensa, né? E como todas as atrizes, todas as histórias que a gente conta e que estão na pesquisa da Sol são atrizes vivas, esse é um fator muito importante pra gente, é muito delicado, né? Então, assim, são situações, por exemplo, Mazé ganhou uma medalha de ouro, foi um momento muito festivo, de grande sonho para ela, mas a gente também toca em algumas feridas, né? Então, como chegar nisso sem que isso atinja negativamente a atriz que a gente está pesquisando, né? Ou a gente, nós mesmas, né? Assim, uma cena que eu esteja fazendo e de repente me sinto vulnerabilizada porque é uma cena que mexe muito numa história minha que aconteceu e que eu não sei se aquilo está sendo saudável ser reproduzido. Então, tudo isso a gente quebra a cabeça, bate, pensa, volta, faz, refaz, assim. E é um espetáculo que está em movimento e eu acho que vai continuar em movimento, né? Porque as histórias, elas vão ganhando novas cores. As atrizes tem uma atriz que está na pesquisa da Sol. Quando ela pesquisou, ela estava num momento da carreira especificamente. E agora, depois desse hiato de anos, ela está no outro momento, sabe? Em que repensa a carreira e que está querendo retomar a carreira, sabe? Então, nesse ato de tempo, aconteceu muita coisa na vida dessa pessoa, né? Então, a nossa peça, a gente sente que a gente vai pensando e vai fazendo, e é isso, jogando o que tem da gente aqui para que se construa. A escolha do gênero, acho que vem da pesquisa da Sol, né? Então, assim, a escolha de você trabalhar o gênero, ela acontece porque já era algo que você pesquisava, você queria reforçar. Porque, assim, a gente sabe que pelo fato de ser mulher, as coisas já são muito mais difíceis, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um imaginário de que a própria profissão do artista, ela também já é difícil. Aí você junta dois elementos que potencializam a situação. Mas a minha pergunta é no sentido assim, o gênero me parece que é um elemento muito central disso, né? E aí eu queria saber de ti, assim, como é que surge, por que você resolve falar, não, vou falar assim só das atrizes, vou falar só das atrizes vivas. Por que esse recorte, né? Assim. Carinha, é bem simples, eu acho, assim, para mim. É porque eu acho que é onde eu tenho o meu lugar de fala, onde é o meu universo mesmo, sabe? Eu nunca pensei em falar de boy, né? Assim, assim, tá, desculpa. Nunca, assim, porque acho que, inclusive, boy, às vezes, mais atrapalha a gente em determinadas situações, contribui também, né? Não sou uma feminista radical, não. Mas eu nunca pensei em colocar homens na minha pesquisa. Eu sempre pensei em partir do meu lugar de fala, do que eu vi a minha mãe vivendo, minhas amigas vivendo, onde a gente conseguia se entender muito bem. A gente, quando vai falar de teste, vai falar dessa vida de atriz, não vem... O masculino vem muito num lugar ruim pra gente, né? De muita relação ruim com o diretor, sabe? Com o produtor, né? Nós temos muitos relatos, né? Sobre isso. Mas com as mulheres, não. Talvez uma época tinha essa questão das atrizes passar a perna uma na outra, né? Tem umas piadas antigas. Joga ela da escada, né? Que tinha muito no teatro. Mas isso nunca foi real, no final das contas, sabe? Hoje em dia, não. A gente tenta se ajudar. A gente tenta dar um apoio na carreira uma da outra, entendeu? Então, assim, partiu disso. Partiu do que eu podia alcançar, do que eu podia abarcar, né, para falar sobre, para falar com. E do que tu queria ressaltar, no final das contas. No final das contas, né? Porque, por exemplo, o que tem de nós no espetáculo, quando tu pergunta, né? O não é uma coisa que está na vida de todas as atrizes, né? E o perfil. Às vezes eu tenho a sensação que eu estou completamente fora do perfil para qualquer trabalho, entendeu? Principalmente porque as questões políticas vão se modificando, as questões sociais e tal, e por causa da minha idade também. A gente fala, né, sobre isso. Acho que você tá velha demais para ser atriz, né? E não era para ser assim.
mas isso existe muito, né? E acho que isso nos toca pesa também. mais para as mulheres, né? Assim. Com certeza. Pesa muito. Nós somos... o envelhecimento é colocado nesse... Que acontece naturalmente na vida de todo mundo. É sempre pesado quando se trata de uma mulher, né? E assim, aí tem muitas outras questões também, né? Como engravidar, né? A gente estava falando disso, né? Como é que é a carreira de uma mulher que engravida e a carreira de um homem que é pai, né? Eu acho que é mais fácil ele consegue desenvolver e seguir com suas coisas. Eu acho que a mulher tem um outro lugar, assim. Então, tudo isso também é colocado na balança. Outra coisa que eu acho interessante nisso de a gente trabalhar com atrizes vivas é em como a gente também consegue fomentar o trabalho delas, que estão aqui ainda querendo e que estão seguindo, né, continuando, tentando, como nós. Então, eu acho importante também, sabe? Às vezes tem atrizes que tentam, assim, o não, que é tão comum na vida de todo mundo. Tem gente que... A gente estava conversando com uma atriz que ela falou assim, poxa, antes de eu conseguir fazer esse filme, que é um filme que vai ser lançado, que ela tá super feliz e tal, ela falou, eu recebi 9 nãos. 9 nãos, assim. E é muito pesado, é muito difícil, né? Então... A gente falar dela hoje é a gente também trazer a história dela com a gente, que a gente também é composta disso, né? Esses nãos que ela recebeu, a gente também recebe em várias outras circunstâncias. Eu não sei se visibilizar é uma palavra boa, mas talvez seja para essas atrizes que estão aí na luta, aqui, de Fortaleza, do Ceará, e que muita gente não conhece, né? E são grandes atrizes. E nos interessam, elas nos interessam também. O processo do laboratório da escola, né? São 7 meses que a gente fica pesquisando, a gente recebe uma bolsa de estudos, cada uma. E durante esse processo, no meio, tem um programa chamado Rotas de Criação. No Rotas, você tem que apresentar para o público o que já foi feito, né? E a gente apresentou, e aí a Larissa falou disso, de visibilizar as atrizes também, né? Uma das atrizes, uma das pessoas do público, era uma menina bem jovem, atriz, ela disse, nossa, o que é legal é que agora eu estou querendo pesquisar essas atrizes, eu não sabia que elas existiam. Nossa, para mim ali foi incrível, né? Porque eu acho que essa ideia, quando eu encontrar com cada uma delas, elas se sentiam tão emocionadas de estarem falando sobre o trabalho delas, que elas nem sabiam que alguém se interessava de fato por isso, né? Então, eu acho que se a peça cumprir, fizer isso, instigar esse... Minimamente. Eu acho que já vai estar fazendo muita coisa também. Verdade. E elas conseguiram ver alguma coisa do que já tá pronto, assim? Ou vai ser uma surpresa para elas também? Então, mais ou menos. A gente está sempre conversando, né, com algumas, porque é isso. Na pesquisa da Sol, são 10 atrizes. A gente não consegue fazer isso na peça, assim, porque é muita coisa, grande, muita história, e requer muito tempo também, né, pra gente se debruçar sobre isso. E é muito difícil. Então, a gente acaba trazendo menos atrizes, mas a gente cita muitas outras atrizes, então é importante. Acabei me perdendo na resposta. Como foi a pergunta mesmo? Se elas já Já viram... viram. Então... E aí, por conta disso, a gente tá sempre conversando com essas que aparecem, a gente fala como que elas vão aparecer. Olha, a gente tá criando desse jeito. Tem uma atriz que a gente trabalha com na cena a gente trabalha com o áudio dela, né? Então, eu expliquei, olha, vou te pedir esse áudio, seria respondendo essas perguntas, e é um áudio que vai aparecer na cena, a gente vai comentar. Eu expliquei como seria a cena para ela entender e topar, né? A gente também pergunta assim, é confortável para você que isso faça parte desse espetáculo? Se não for, não tem o menor problema, a gente repensa, faz de outra forma, e enfim, essa não é a questão. O ideal seria a gente tentar manter esse diálogo aberto o tempo todo, né? Para que elas se sintam também confortáveis nesse espetáculo. Então, no final das contas, vocês duas sobem ao palco, mas
amparada por mais 10 mulheres. Pelo menos. Que estão juntas. Tem muitas mulheres. E, às vezes dá vontade de falar de algumas coisas que tem na cena. Vai conta, que aí o povo vai ficar mais com vontade. Querendo E ver. aí amanhã, sexta-feira, vocês vão fazer uma apresentação, né? E se alguém que tá vendo esse episódio depois que já passou dessa apresentação, vai lá no Instagram do Porto Iracema das Artes e pressiona assim, quero mais, quero mais. Pode pedir. Porque, na verdade, agora eu vou falar, né? O que vai Condensação. Amanhã vai ser uma abertura de processo, né? Porque a escola ela não exige que a gente monte um espetáculo, mostre algo pronto, né? E a gente acha ainda que vai estrear, de fato, né, num outro momento, com o que a gente vai levar amanhã já tem uma estrutura. É uma estrutura que dá para assistir sim, dá para ir sim, dá para sair de lá alegre ou triste ou péssimo. Assim, dá. Mas a gente quer trabalhar mais acima desse espetáculo, dessa peça, né? A Sol falou da diferença de idade de vocês duas e eu imagino também que dentre essas 10 atrizes, vocês encaram momentos diferentes de cada de cada atriz, né? Quando vocês viajam no tempo assim, passando por cada história, o que vocês enxergam que avançou em cada geração ou se nada avançou também? Nossa, que difícil. Porque algumas coisas ficaram paradas, assim. Por exemplo, isso de determinar que uma mulher está velha, qualquer pessoa está não velha muda, demais para qualquer coisa, não tem perfil. O que é ter perfil, sabe? Isso não muda. Isso, assim... E isso é global até, né, gente? Porque, assim, de vez em quando alguém sempre pergunta assim, cadê a Julia Roberts? Aí Hollywood descartou, né, pela idade. Exatamente. Hollywood chama atrizes jovens para fazer papel de velha. Envelhecem pessoas que, enfim, é sempre uma grande questão. E assim, o envelhecimento ele acaba sendo mais rápido e precoce para a mulher do que para o homem, por exemplo, né? Então isso não mudou. Outra coisa que Sal, que não, mudou, então não. é muito interessante essa pergunta, porque eu vejo a Larissa em um outro lugar, assim, de atriz. Ela faz TV, faz série, né? Eu tô mais no teatro, tô mais na pesquisa, né? Mas eu lembro que logo que eu me formei, eu também comecei a fazer cinema. Pois é, mas você já fez cinema. Eu comecei a adentrar nesse mundo, né? Só que eu não gostei na época. Por quê? Né? Porque eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para enfrentar determinadas coisas que hoje eu vejo que a Larissa tem. A Larissa tem por uma experiência de vida e porque muita coisa mudou nesse sentido, né? De que hoje as coisas são mais denunciadas, né? Antigamente eram mais veladas. Ainda tem muita coisa velada, né? Do que acontece nos bastidores e tal. Eu não gostava muito da energia de inveja, que tem, gente, sabe? Da energia de vou puxar teu tapete. Eu não tinha estrutura emocional para seguir, tanto que eu parei. Eu parei de atuar por 6 anos, né? Eu comecei a fazer produção cultural, gostei, achei legal, só que com 6 anos, eu acho que eu comecei a dar uma pirada, eu não sabia o que era, eu disse, eu quero voltar a atuar. Eu acho que é isso, né? E eu acho que hoje, no tempo da Larissa, as coisas são vistas, os direitos trabalhistas, acho que estão melhores, né? Assim, no sentido de que ainda não, cachê não muda não, né? Cachê continua ruim. No teatro, principalmente, né? No teatro, principalmente. Pronto, uma coisa que não muda, o cachê. Agora, eu acho que as políticas públicas, como, por exemplo, a própria escola, né? Melhorou muito, né? Hoje você tem mais lugares para estudar teatro, para estudar outras artes, né? Aqui, o Ceará, nesse sentido, é diferencial. A gente estava conversando com o nosso oficineiro, que é o Henrique Fontes, e
E ele disse pra gente, a escola existe há 10 anos, mas nunca teve uma política pública como essa no Rio Grande do Norte, né? Em Natal. Então, eu acho que isso mudou. A gente tem mais acesso agora eu tô falando mais do meu lugar, né? De pesquisa, né? Mas algumas coisas realmente não mudaram, né? Tu falou da denúncia, né? Como as denúncias, elas estão mais impostas, assim. E isso também coloca a gente num lugar de identificação, porque às vezes acontece determinado tipo de assédio que a gente fica naquela dúvida. Isso, será que, né? Será que isso foi um assédio mesmo? Será que... E aí, quando você vê uma pessoa denunciando aquilo, você fala, isso foi de fato um assédio. Eu fui assediada. E aí você também potencializa essa denúncia, sabe? Então, eu acho que os tempos mudaram nesse lugar de... e a própria luta feminista, né? As mulheres também que se unem em prol desse movimento, que é importante e que a gente conseguiu ver uma notória mudança, né? Mas que ainda precisa de muita coisa. Porque, assim, hoje eu ainda tenho que lidar com situações em que eu preciso escolher, tá? Eu posso... eu não gosto desse tipo de ambiente e eu posso ou, beleza, respirar fundo e lidar com determinadas coisas, ou eu posso negar realmente e não consigo mais continuar e vou tentar fazer outra coisa, ou vou tentar em outro ambiente, ou enfim. Acho que tem muitas questões. Eu acho que é porque também as pessoas têm muito essa ideia de que o mundo das artes é um mundo cheio de glamour, né? Ainda tem, eu não sei por quê. Porque talvez em nenhuma profissão isso seja só glamour, né? Assim. Verdade. Mas não é, sabe? É tanto que o trabalho também quer falar sobre fracasso, sem ter medo de falar de fracasso também, né? Porque a gente fracassa porque decide desistir, por exemplo. Mas talvez essa desistência não seja totalmente um fracasso, né? Eu tenho uma amiga que diz assim, às vezes parece que a vida tá te dando um pé na bunda, mas o que ela tá fazendo é te empurrando para frente. Então preste atenção, sabe? Então assim, mas o que eu tô querendo dizer é que esse trabalho ele vai falar de fracassos, de que é um lugar que não é fácil. Não é fácil ser atriz, nem de novela, nem de cinema, nem de teatro, né? Mas que a gente pode continuar tentando. Como é que a gente faz para se manter viva nesse lugar, né? E tem uma coisa que a Andrea Pires, né, que está fazendo a encenação, ela costuma falar o quanto tem de fracasso dentro de um sonho, né? E o quanto tem de sonho dentro de um fracasso, né? Pra gente não pensar as coisas de forma bipolar, assim, ou sonho ou fracasso. Se eu estou aqui num lugar de sonho, de glamour, de nossa, estou vivendo, enfim, tudo que de melhor que uma atriz poderia viver. Eu não tenho nada de fracasso, sabe? Às vezes acontece uma rasteira da vida que você é tomado por aquilo e tá vivendo, é uma dicotomia, né? Você tá vivendo duas situações ali e aquilo tudo faz parte de uma coisa só, né? E às vezes nem é o teu sonho, né? Porque assim, você imposta. Vai no tipo assim, eu, sei lá, só tá falando, eu fiz cinema, mas não era aquilo que eu queria. Vai que tipo assim, não, você saiu daí, então você fracassou. Mas na verdade, você estava optando por algo que para você tinha mais a ver com o sucesso, que era estar feliz, estar fazendo outras coisas, pesquisando. Então assim, é fracasso? Ou é sucesso? Pois a ideia de fracasso, ela tem que ser avaliada, né? Exatamente. Mas eu acho que tem a ver muito com a gente se liga muito no como as pessoas veem também, né? E aí, se parar aí... E a proporcionalidade, ela mudou em cada papel, assim? Porque, por exemplo... acho que a gente até falou isso em alguns episódios, assim, se hoje vocês sentem que algo mudou, por exemplo, se hoje há mais mulheres, não só como atriz, mas se há também em quem está organizando os testes, em quem está na direção, em quem está montando elenco, em quem está... Como é que essa proporcionalidade da tua geração para a tua geração, ela mudou? Mudou? Pronto! Mas, bom. Assim, mas é diferente, eu acho que o ambiente do audiovisual ainda é bem tomado pelo masculino. Assim. Eu fiz uma série que chama Meninas do Benfica, foi o único set da minha vida que eu vi as duas diretoras gerais, a continuista, a maquiadora, a chefe de figurino, a diretora de fotografia, a diretora de arte. Eu fiquei, gente, só cabeça mulher. Com assim, 4 atrizes. 4 atrizes protagonistas, né?
E falando sobre questões dela, porque o que acontece muito às vezes é que a mulher pode ser protagonista, mas a questão dela tá sempre voltada para um cara, né? Tá sempre em detrimento disso, aí a vida vai se voltando para essa pessoa aí, não, e elas estão ali falando delas, de questões sobre elas. Óbvio que tem as figuras masculinas, os homens existem, né? Enfim. Eles estão aí, né? Mas assim, é que a gente acaba tomando o nosso protagonismo, né, enquanto mulher, porque a gente acaba se apagando e se deixando apagar, porque é uma construção estrutural, né? Então, esse foi um set, assim, ímpar na minha vida. Eu nunca tinha passado por isso. Era de audiovisual. No teatro, não. Por exemplo, agora, a situação que a gente está vivendo agora, que somos todas mulheres montando essa peça, com o Henrique, né? Que está sendo oficineiro com a gente, ele é um mediador de dramaturgia e tudo. Mas no teatro é mais comum, assim. Em outros momentos eu já fui dirigida por mulheres, num elenco feminino, sabe? No outro, sempre, esse contexto é muito comum para mim. No audiovisual, não. No audiovisual, assim, é muito... Não importa se a história está falando de uma mulher, de uma história de feminicídio, ou, não sei, o protagonismo não é feminino, a atriz é a protagonista, mas todo set é masculino. Então, assim, é muito difícil, às vezes, vai fazer uma cena de maior vulnerabilidade, seja emocional, ou seja física mesmo, né? Então, você vai se despir e tal. Então, é muito opressor, ou às vezes um ambiente que tá ali cheio de homem te olhando e tal. Então... isso hoje é mais colocado em pauta, sim, mas eu acho que ainda está caminhando a passos lentos. Mas mudou também, mas né? Mudou. Mudou, tem mais agora. E só tu estava falando como esse ambiente, às vezes, é competitivo, né? Cheio de egos, cada um tentando ser maior do que o outro, te assustou. Me faz lembrar de uma questão da história da Larissa, que Larissa, tu entra numa novela muito jovem, aos 20 anos, né? Tu tinha. Como foi pra ti, tão nova, entrar num ambiente que geralmente é desse jeito que a Sol falou? Pelo menos no imaginário, né? Porque vai que ela diz assim, nada, que é isso? Foi ótimo. Maravilhoso. É engraçado, porque eu tava falando sobre isso às vezes pra Sol, que eu tinha 20 anos, né? E aquele ambiente era totalmente novo pra mim. Então eu acho que a minha própria ideia de vida, ela estava começando ali, entendeu? Então, talvez algumas coisas tenham acontecido e eu nem tenha entendido, identificado, sabe? Era outro momento da minha vida mesmo. Sim. Mas, assim, de experiência, eu fui muito feliz, porque troquei ideia com pessoas que foram muito generosas mesmo, sabe? E trocaram ideia comigo, e conversaram, me abraçaram, entenderam que ali era um momento muito novo para mim. Acho que entenderam até determinado ponto também, né? Não precisa. Então, eu fui feliz nesse momento da minha vida, mas, ao mesmo tempo, a inexperiência me faz olhar para esse trabalho e me ver, assim, uma menina mesmo, sabe? E, de fato, era, né? Assim. Às vezes, eu acho que ainda sou. Eu acho que tem tanta coisa para viver que, enfim... Para mim, foi ontem, mas quando eu vejo, já fazem quase 10 anos que rolou a novela, né? E eu acho que quando eu estava chegando, eu nem concebia. Eu acho que uma coisa minha, que talvez seja uma defesa também, é de não criar grandes dimensões para as coisas, entendeu? Porque eu acho que se eu fosse, nossa, uma novela na Globo, ter que ir no Rio de Janeiro sozinha, e a novela das 9, e Luiz Fernando Carvalho, que é um grande diretor, Rodrigo Santoro, não sei o que. Acho que se eu fosse ficar aumentando isso, eu ia ficar louca, porque não ia parar de crescer, entendeu? Sim. Então eu acho que eu fui vivendo aqui, sabe? Rodrigo Santoro se apresentou pra mim, oi, tudo bom, Rodrigo? Como se eu nem conhecesse, entendeu? Então, olha, Rodrigo, sério? Então eu acho que eu fui vivendo mais nisso, assim, no agora, sabe? Tem meu texto aqui pra fazer, tudo bem. O que foi monstruoso pra mim foi a câmera, lidar com a câmera. Com as pessoas, acho que foi mais tranquilo. Mas lidar com a câmera, pra mim, minha carreira toda foi no teatro, até então. Então foi muito assustador para mim esse elemento observador que tá direto para mim e tal. Tanto que quando eu assisto hoje a cena da novela, eu falo, meu Deus do céu, acho que eu precisava aprender muita coisa. Tanto que fui atrás de aprender muita coisa, né? Eu já vi você falando justamente isso, assim, que você se assustou com algumas coisas e aí que saiu de lá, que realmente o impacto foi nessa busca por se especializar, de buscar mais técnica, mais tudo, né? Entender a linguagem, né? Que é nova, assim. E assim, além disso, quais foram esses impactos, assim, a partir disso? Porque você pensa assim, a pessoa
começou logo fazendo no audiovisual, assim, pegar uma novela da Halve, né? Assim, que era uma protagonista também, né? Sim, tava ali no núcleo principal, foi muito importante mesmo pra mim. E eu acho que foi bem divisor de água muito no sentido da própria afirmação, porque eu acho que até então eu não dizia, sou atriz, entendeu? Esse é o meu trabalho, esse é o meu ofício. Apesar de já ter isso como ofício, eu não afirmava isso. Tanto que eu estava fazendo faculdade de fisioterapia, entendeu? Eu estava assim, me enveredando para uma outra carreira, porque eu acho que eu estava nesse lugar de assim, se eu não conseguir dinheiro daqui, eu vou para essa outra ponta. Depois que eu fiz a novela, eu falei assim, não, vai ser isso e vai ser isso, entende? A partir disso, eu fui aprender a cantar, fiz aulas de dança, sabe, mas tudo em detrimento da atuação. Então, assim, quando eu canto, geralmente é no teatro. Quando eu danço, geralmente é numa peça de teatro ou numa cena de audiovisual, enfim, né? Então, tudo que eu fui aprendendo foi mais por conta disso. E o entendimento da própria linguagem do audiovisual, que é diferente da linguagem do teatro, porque tem outra forma de observação, né? A câmera pode captar um respiro teu que às vezes o teatro não dá, é um espaço maior, né? Então acho que as coisas se diferem mesmo. E eu sinto muito que tu estava falando nisso sobre uma validação, né? Assim, tipo, a novela te validou a ser atriz. E contigo, Sol, assim, como foi? Como acontece, tipo assim, não, eu sou atriz. Ai, passei anos me perguntando isso. Será que eu sou atriz? Será? O que é? Não, tal e tal. Acho que depois da pausa que eu dei, que eu fiquei um tempo, né, sem atuar, eu disse, eu vou voltar. E eu já vou voltar dizendo que sou atriz. Já vou voltar, sou atriz, sim. Aí voltei assim. Mas foram muitos anos para tentar. Porque, assim, como eu fiquei muito tempo parada, sem interpretar, né, sem atuar, mas sempre produzindo teatro, produzindo música, né? No entorno, né? No entorno ali com artistas e tal. E sempre agora por trás, né, assim, fazendo acontecer o negócio, eu fiquei muito tempo me questionando. Eu acho que eu perdi muito tempo, inclusive, sabe? Aí, quando eu voltei, eu disse, se for para eu voltar para me questionar de novo, eu prefiro não voltar. Eu tinha um professor que dizia assim, artista gosta de aplauso. Se ele não gosta de aplauso, eu não sei se essa é uma regra, tá? Mas ele não gosta de aplauso, melhor não estar lá. E eu lembro que eu ficava muito confusa com os aplausos, né? Quando eu comecei, porque eu dizia, será que eu fui bem o suficiente para isso tudo? Para isso tudo. Mas, de fato, ele tem que gostar mesmo, né? Hoje eu vejo também teatro de outra maneira, atuação de uma maneira, eu acho que atuar, e principalmente no teatro, a comunicação, para mim, é muito importante. É chegar lá e transmitir aquilo que eu tô querendo dizer, sabe? Que eu tô querendo denunciar, né? Acho que tem muito a ver com jornalismo, né? Você falou que queria também fazer, né? Foi o meu primeiro vestibular. Olha aí. E eu acho que se eu consigo fazer isso, eu vou ficar muito feliz, né? Lógico que eu quero outras coisas, né, amiga? A gente quer viver bem. Quer conforto. A gente quer viajar. viajar. A gente quer. Mas eu acho que eu parto desse princípio para a atuação, né? Mas, Karen, eu demorei muito para me dizer atriz. Mas, Sol, tu tem uma questão que assim que tu falou sobre mente competitivo, eu lembrei que tu trabalhou em área Q. E em área Q... Ai, gente! Em área Q, eu fiquei... Nossa Senhora, eu fiquei lembrando porque como um bom fã de Christina Yang, de Grey's Anatomy, quem entender a referência vai entender, a área Q tinha uma grande polêmica porque um dos atores que veio participar do área Q, acho que era o protagonista, se eu não me engano, era o Azael Washington, que ele já tinha saído de Grey's Anatomy com polêmicas intensas, assim, indicando que ele, inclusive, era meio abusivo nos bastidores da série, né? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu imagino para você chegar num cinema, num filme assim, e
com um ambiente que já é muito difícil, você lida com um cara no mesmo ambiente que tem um cara com muitas histórias que as pessoas falam, mas ninguém sabe se é verdade, o que é verdade. Como foi pra ti na época? Então, deixa eu te falar, eu não sabia de nada disso. Ótimo! Não é bom, às vezes. Muito bom, perfeito. Não sabia de nada disso. Soube depois só. Eu vou te falar uma coisa também muito absurda. Eu nunca gostei de cinema. Tu acredita? Só que na época que eu me formei, disseram só a atriz faz cinema, teatro e televisão. Ah, é? É, tem teste aqui para esse cinema. Ah, pois eu vou fazer esse teste aí, não sei o que é, né? Eu era bem assim, sabe? Eu vivendo a vida, era um negócio desse jeito. Que dá saudade às vezes, né? Não, com certeza. Que bom. É porque na época havia até uma orientação, porque ele não queria nem falar sobre isso. Eu porque lembro, na época, eu era repórter do Zoeira, Olha e só. aí teve um evento que ele veio pra cá. Aí eu fiquei, meu Deus, fã de Grey's Anatomy. Só que aí falaram logo, não pode nem tocar em Grey's nessa polêmica. Aí eu, então, na época, eu fiz o teste, passei para fazer o filme. Só que quando eu cheguei no set, que eu vi um monte de câmera, o que é isso, gente? Eu não falava inglês. Eu era a única do set que não falava inglês. E aí, eu lembro que a primeira cena que eu fiz... Ai, foi ótimo, todo mundo foi bem, só que eu deixei o script bem aqui. Eu era tão inexperiente, que aí teve que refazer a cena. E eu não sabia nada do ator, né? Não sabia nem dizer o nome dele, como até hoje eu não sei. Então, para mim, eu acho que isso foi bom mesmo, sabe? Porque senão eu ia ficar mais... Eu já tinha que lidar com muita novidade. Muita coisa nova. O set todo falando inglês, eu não entendia nada. Aí o diretor falava em português também, por causa de mim, né? Muito bacana ele. E aí então, para mim... Eu só soube depois. Muito bom. Mas o cinema, então, era uma linguagem pra ti que tu nunca... Que eu nunca tinha experimentado, né? Não. E por que tu não gostou? Assim, foi só do ambiente, da ambiência? Não, aí depois desse eu fiz outros filmes. Eu acho que foi o ambiente mesmo, assim. E era um ambiente legal ali no momento, mas a gente tinha outros compromissos quando fazia filmes, dependendo do teu papel, tu acaba tendo também, né? Não foi só no cinema que eu achei ruim. Eu acho que quando eu fazia faculdade, eu dizia, gente, será que é isso que eu quero pra mim? Sabe? É esse meio que eu quero? Sim. Hoje eu sei lidar muito bem com isso, né? E assim, talvez por saber lidar bem, eu não consigo nem ver. Se alguém tá tendo inveja de alguém, eu sinto e tal, mas... Sabe? E acho que, não sei, pra mim hoje é diferente, né? Você tem que saber lidar, né, com certas situações. Então, se chegar só um convite aí pra cinema, amor, tá a gente topando. faz. Cinema, TV, a gente tá aceitando. A gente tá aceitando. E contigo, Sol, assim, o cinema foi de boas, assim, qual é a linguagem, assim, que você curte mais, assim, eu gosto de teatro, é minha paixãozinha, mas cinema eu gosto muito, como é? E explica também o processo para atriz, assim, como é Muda, diferente né? para cada linguagem. Não só muda para cada linguagem, como muda para cada produção, porque às vezes tem um diretor que tem um jeito de fazer a coisa, e diretor que tem outro, por exemplo. Tem um diretor que passa aqui o texto, e eu já fiz um filme assim, que o diretor passava um texto, beleza, faz uma leitura ali antes de gravar, faz a leitura, beleza, vamos gravar. E da hora você fica, tá bom, eu acho que ele tá confiando muito no nosso trabalho. E tem diretor que às vezes não, que às vezes coloca um processo de 3 meses de preparação, de não sei o quê. Depende da personagem também, às vezes tem uma especificidade que eu preciso de um tempo maior para trabalhar. Tudo isso, acho que o próprio projeto, a obra, ela vai fazendo a forma, o processo, sabe? Então, no teatro, na TV, no cinema, eu percebo muito isso, assim, eu acho que o teatro tem um processo mais dilatado e mais imersivo também. Então, a gente se debruça sobre o roteiro, sobre o ambiente, sobre o assunto, a gente pesquisa, né? E às vezes na TV, por exemplo, que tem um time mais industrial, não tem esse tempo. Então, assim, você faz esse tempo, a sua tarefinha de casa. Aqui você vem para gravar, é ação. Então,
entender isso, assim, e se preparar nesse lugar é importante, né? Porque E às vezes na difícil. TV, né, Larissa, a recepção do público, por exemplo, tu vai ver depois que o trabalho já concluiu, eu imagino. Por exemplo, a série Cine Hollywood, vocês gravou, só foi exibida depois que já estava tudo gravado ou não? Isso. Né? Não, e foi bem doido, porque eu cheguei, eles estavam gravando a segunda temporada. Então eu estava fazendo, olha como é diferente cada processo, né? Eu estava fazendo preparação de elenco, só eu e a preparadora. Então, assim, eu não estava criando nenhuma relação com as outras pessoas com as quais eu ia me relacionar em cena, entende? Então, quando a gente terminou a preparação, nossa, ótimo, ai, tô me sentindo aquecida. Quando eu cheguei na cena, eu falei, meu Deus, não tem nada, não tô pronta. E aí tudo foi construindo, eu acho que o processo do Cine Hollywood, para mim, aconteceu na própria feitura, assim, no gravando mesmo, sabe? Porque os atores não podiam estar comigo na preparação, porque eles estavam gravando paralelamente a segunda temporada. Então, e foi uma coisa bem assim, uma engatou a outra, então não teve muito tempo. A série foi lançada, acho que 3 meses depois da gente ter terminado de gravar. Isso é muito rápido, muito né? rápido. Pois é, A gente muito terminou em rápido. dezembro, né? E aí em abril já estava sendo lançado, na última semana de abril. Então, assim, e novela ainda é outro rolê, né? Porque você tá gravando e tá rolando. Então, você gravou uma cena ontem que semana que vem a gente tá assistindo. E tal hora você tá achando que tá bombando e o povo te odeia, aí vai o cara vai e mata seu personagem. Poxa vida! E é bem vivo no sentido de às vezes, você tem um termômetro maior, né? Você tá vendo ali como é que tá saindo Sim. ali na cena, e você... Ah, entendi. Aí você já consegue... Você tem um tempo hábil de se reestruturar, de repensar, e, enfim, criar novos códigos para ter uma performance mais aproximada do que você quer naquele momento. No teatro, não. A apresentação, a galera foi ali, nem sempre a galera vai de novo para a próxima apresentação. Então, assim, é uma obra fechada. Nesse sentido, E Cine né? Hollywood foi teu primeiro trabalho no âmbito do humor? Ou tu já tinha feito outras coisas? Eu tinha feito peça de teatro já no humor. É bem doido. E tá fazendo outra agora, E né? tô fazendo... que nessa a gente tira onda um pouquinho, né? A gente faz... E aí dá pra tirar umas risadas. Pelo menos a gente se diverte horrores. Assim. Apesar do cansaço, a gente segue no tudo. Tinha que encontrar um momento, né, pra dizer essa frase. Mas foi muito novo pra mim, porque mesmo já tendo feito algumas coisas de comédia, o Cine Hollywood tem uma coisa muito específica, é uma coisa muito frenética, né? Não dá muito tempo e também tem é meio facesco, né? Então, assim, as personagens, elas não são figuras muito realistas, né? Então, eu acho que eu estava vindo de uma linguagem super realista, porque meus últimos trabalhos tinham sido feitos no cinema. Quando eu cheguei lá, eu tive que soltar mais o corpo. E aí eu fui lembrando dos exercícios de teatro mesmo, de soltar e de expandir, de, enfim, né, amolecer e tentar criar essa nova estrutura. E aí a Rosalinda, assim, fui mexendo com o cabelo, sabe? As roupas, eu vesti o figurino, aí tinha a saia, então tem um movimento ali também. E tudo isso a gente vai brincando em cena e vai descobrindo muita coisa eu descobri ali gravando. Tanto que eu acho que nos primeiros episódios eu estava mais, assim, incerta do que estava fazendo, e nos últimos eu acho que eu fui mais segura, assim, já, é esse o caminho, sabe? E eu acho que a galera também foi chegando junto, é isso, né? Quando o processo, ele acontece de fato, né? As pessoas também estão ali disponíveis, então existe uma troca. E aí foi muito legal para mim, acho que o Cine Hollywood foi bem diferente das coisas que eu tinha feito, mesmo já tendo feito comédia, e eu acho que me colocou num outro entendimento de atuação mesmo, assim. E é engraçado porque, assim, é o Halder, né, assim, e aí tu também tinha feito já um outro trabalho. Ainda tem isso, né? Verdade. Mas sabe por que eu não lembrei? Cangaceiro, né? Cangaceiro do futuro. Eu não lembrei porque a minha personagem, ela é muito sisuda. Então, assim, ela não era muito nesse lugar de fazer a graça, de brincar, entendeu? Ela é muito sisuda, muito fechada, fortona, e não sei o que, chega. E a história dela era muito essa. Então, eu não fiquei matutando formas de fazer graça, sabe? Eu tava aqui no meu rolê, e se fizesse graça era consequência, sabe? E eu ainda gosto da comédia sendo feita dessa forma, de forma meio que pretensiosa, mas despretensiosamente, né? E eu acho que o Cangaceiro do Futuro foi isso. Por isso que eu não me lembro quando eu falo de comédia, porque a linguagem é toda de comédia, a dramaturgia é toda de comédia, mas a minha personagem, ela era mais firme, mais, sabe, não tava chegando ali, era nova, vinha de um outro lugar, conhecendo todo mundo e já colocando a força dela, assim, para jogo e tal.
Então, acho que foi isso. E a Sol também fez também Cine Hollywood, não foi? Olha aí, ó. A gente se encontrando paralelamente. É isso. Eu fazendo a pesquisa, eu falei, não, essas meninas, olha. Metaverso da atuação. Eu fiz, sim. Fiz o primeiro filme, né? Cine Hollywood 1. Eu fazia uma médica numa cena que eu achei maravilhosa, gostei muito de fazer. Arrasou, inclusive. Porque eu não era engraçada, eu era uma médica do interior bem paciente, assim, de estar trabalhando ali. E foi muito legal, porque depois a personagem, ela virou meme, sabe? Eu achei ótimo, porque foi para outros lugares também. Mas fiz sim, Cine Hollywood com Halder, né? E é legal que hoje dá pra ver, né, as coisas. O quê? Dá pra ver, assim, é um trabalho que você fez que hoje as pessoas conseguem ter acesso, né? Sim, pois é. Demais. Que é diferente do teatro, né? Que é diferente do teatro. É. Mesmo que seja refeito, é diferente. Né? É muito diferente. E essa amizade entre vocês duas e como é que aconteceu também? Essa história, né? Como é que essas histórias se encontram em vários momentos? A gente fez... Assim, eu tinha visto a Sol, que quando eu decidi que eu ia estudar atuação, assim, ia me debruçar mais sobre isso e afirmar como carreira, aí eu conheci o Porteira. Foi que eu conheci o Porteiracema das Artes, né? E outros equipamentos, Vila das Artes, né? Assim, porque eu sempre morei morei no Rodolfo Teófilo, numa rua chamada Gonçalves Dias, Avenida Gonçalves Dias, na verdade. E não tinha muito acesso aos equipamentos, aos centros aos polos de cultura, né? E eu não tinha grana também para ficar indo de ônibus então não fazia parte da minha vontade até, sei lá. E quando eu entrei na Casa da Comédia, que é no mesmo bairro que eu morava, foi um lugar de acesso e foi foi um ponto de partida muito forte para mim, né? Para eu ter esse contato primeiro. Mas aí então eu fiquei muito na Casa da Comédia cearense, assim, boa parte da minha carreira começou por lá. E depois que eu fiz a novela, aí eu consegui financiar acesso a financiar no sentido de pagar um ônibus, sabe? Sim. De conhecer mesmo outros lugares. E aí eu conheci o Porteiracema das Artes, e aí fiz Enem, passei na UFC e comecei a fazer a licenciatura de teatro na UFC. Foi lá que eu vi a Sol a primeira vez. Ela não se lembra de mim. Eu lembro. Não, mas eu via lá, porque ela estava fazendo mestrado. Né? E aí o meu orientador já tinha que dar aula, né? Aí eu fui. Ai, gente, quando entrei na sala, eu disse, não. Não é isso. Foi. Aí depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com a Andréa Pires, que é uma diretora e senadora daqui, né? E a Andréa começou a trabalhar com a Larissa. E aí um dia ela juntou as duas, né? No média-metragem dela, chamado Corte, que foi feito na minha casa, inclusive, né? E aí a gente começou a ensaiar, a Larissa ia, acho todo final de semana, né? Ensaiar, nem lembro. Nossa, não, eu acho que era mais vezes, viu? A gente ensaiava muito, porque foi um vídeo sequência, plano sequência, desculpa. Um plano sequência, então a gente tinha que ensaiar como se fosse uma peça de teatro, né? Porque a filmagem ia ser uma só. E aí a gente começou a ficar muito amigas, não foi? A partir daí. Verdade. E a gente foi vivendo muitas coisas. A gente fez outro trabalho, de que vaiaram sol na Praça do Ferreira, que foi muito legal também. E aí a gente foi se aproximando, nos tornamos muito amigas, e agora a gente mora juntas também. Há mais de um ano. E trabalha juntas, então assim, a gente ensaia na escola. Bate texto em casa. Aí não dá nem pra onde, assim, não, é porque hoje não tô por dentro. Da mesma forma, quando eu fiquei doente, assim, não tem nem como. Ela também adoeceu, no período que eu fiquei doente, ela também adoeceu, então assim, não tem nem como. Para pra todo mundo, né? Exatamente. E tem funcionado, porque eu acho que a gente se dá muito bem, né? Podia também ser sacal, podia ser... de um jeito ruim, mas não tá sendo, né? A gente se comunica muito bem também, porque eu acho que eu sou meio direta em algumas coisas, algum jeito de falar, sou muito direta, e ela também é. Então a gente se entende desse jeito. Às vezes as pessoas entendem isso como de forma mais
como é que eu posso dizer? Grosseira. Gruteira. Assim, a pessoa é bruta. Não, tô só sendo... Só tô direto. falando, né? Tipo, assim, sabe? Você chegou atrasada, não sei o quê. Ai, nossa, tá dizendo que eu cheguei atrasada. Não, você só chegou atrasada. Não tô dizendo que é errado, que é certo, que eu tô com raiva, que eu tô feliz. Não, só tô dizendo que você chegou atrasada. Eu tô dando esse exemplo que é meio ruim. Mas essa comunicação direta a gente tem, eu acho que facilita muito. Facilita. Sol, e você também passou acho que 7 anos na companhia de Circense, né? Fala um pouquinho como foi e como Gente, eu quero ir embora. Fala, eu amo essa parte da ação. Então, eu comecei sendo circense contemporânea, né? Mas assim, aí eu conheci na faculdade a Samia Bittencourt, que é uma das atrizes que a gente pesquisa também. E a Samia é palhaça, né? E ela é bem do circo também. E ela me chamou para participar do grupo dela, que é a Companhia Clé. E eu comecei fazendo acrobacia, né? Eu amava, achava super divertido. Mas quando começou a ficar sério, eu comecei não quero isso. Eu quero me divertir, eu quero, né, aquela coisa da juventude. E aí, eu fiz algo, foi muito importante para mim, porque eu fiz estreiei, assim, né, no circo contemporâneo. Tentei fazer palhaça, acho que dava até certo, mas depois desisti. Mas o que era o ficar sério? Ficar sério, por exemplo, fazer uma cambalhota. Eu fazia a cambalhota e quando voltava eu ficava tonta, e gostava de ficar tonta. Eu adorava. Ai, tem que fazer outra. Tem que continuar. Não, aí no sério Sol, terminar a cambalhota, já se levanta e vai pra marcação? Não. Não, gente, assim, eu era torta também, a minha parada de mão era toda torta. Eu acho que eu não tinha muito talento, não, pro circo, mas fiquei muito tempo. Eu já ia dizer, pois mulher tem 7 anos. Consegui uma grande atriz. Eu assim, no mínimo uma grande atriz. Porque, né? Conseguiu aí 7 anos formar uma circense. Hoje é ela que faz circo, né? Gente, socorro. Tô fazendo aula de tecido acrobático. E parada de mão, né? Então, às vezes, quando eu fazia parada de mão, qualquer parede que eu via, eu já tava de cabeça pra baixo. Eu não podia ver uma parede, gente. Eu esqueci, às vezes, que eu tava aqui, dando entrevista, eu via a parede, eu queria fazer parada de mão, porque é bom pro cérebro também, assim, sabe? O sangue desce, aí quando volta... Eu quero perguntar o que é parada de mão, mas aí eu tô com medo dela se levantar aqui e fazer... entendi. Plantar bananeira. Nossa, era muito bom. Meu Deus, ela tá aqui defendendo, eu tô quase aprendendo. Pra só me levantar e ficar. Muito bom. A Larissa pode indicar, né, o local. Eu tô fazendo no Galpão da Vila com o Ed Macândido. Que é maravilhoso. Tô gostando muito. E é isso, é uma coisa bem séria. Eu acho que a primeira vez que eu fiz uma oficina assim com ele foi de acrobacia circenses, né? Prática circenses, era uma coisa assim. E eu falei, gente, esse negócio é sério mesmo, porque é uma coisa de um cuidado, uma preparação física muito maior do que a gente pensa. Eles fazem parecer fácil, mas é muito difícil. Tem que ter muita força, né? Muito. Eu chego, até hoje, assim, eu chego em casa, eu faço tecido acrobático. Nossa, eu acordo às vezes de noite com o meu músculo do dedo dolorido. Eu acho que eu nunca trabalhei na vida o músculo do dedo. E aí ele tá assim... E nas aulas eu tô exercitando isso muito, a estrutura dos braços, trapézio, não sei o quê. E tem uma postura específica, porque se você não ficar com um tônus, uma tensão, uma rigidez, você pode desmoronar mesmo. Então, assim, a Sol era... Eu nunca fui pivô, né? Porque, aliás, pivô é o que segura... E o volante é o que fica... Por exemplo, você vai fazer segunda altura, né? A pessoa fica em cima de você. Sim. Eu sempre fui o pivô, que é a pessoa que segura. Embaixo, porque minha estrutura corporal é maior.
E o volante fica em cima, né? Eu ficava Então, em assim, cima, eu tinha medo de altura, Mulher, ficava pelo amor de Deus, tonta. tu conseguiu assim. ainda, ficou tempo, né? Aí, por exemplo, eu fiz um espetáculo com a Sâmia que eu tinha que cair de costas, né? Daqui de cima dela. Gente, eu chorei muito. Porque eu não conseguia, eu não tenho um olho aqui nas costas, né, para poder me proteger, então eu tinha que confiar em quem ia me segurar. Depois disso eu resolvi desistir, porque eu acho que eu não preciso estar sofrendo, fazendo nada, entendeu? Mas foi muito importante para mim, me deu uma base corporal muito boa, né, de firmeza no palco, por exemplo, né, do jeito de pisar, do jeito de andar, e acho que por isso que eu também fiquei tantos anos, né, porque eu queria ter um grupo. Hoje em dia eu já penso que eu não sou uma atriz de grupo. Eu e a Larissa, a gente trabalha juntas, mas junto com a Andréia também, mas nós somos artistas independentes, né? Temos trabalhos paralelos e independentes. E eu gosto muito disso, de estar trabalhando em projetos, né? Esse projeto é interessante, vamos fazer e tal. A Andréia, que também tem um grupo, né? Mas ela também participa de outros projetos, e eu acho que hoje, para mim, isso é mais interessante, né, do que ter um grupo de teatro, por exemplo. Porque, para explicar melhor, né, porque se você integra um grupo... eu também estava enganchando, viu? Se você integra um grupo, aí assim, sei lá, vamos encenar determinado espetáculo, aí todo mundo do grupo vai participar. Gente. Aí você, vixe, eu nem queria esse, mas tem que ir. Então, né? é uma família, né? Acho que por isso também que eu fiquei tanto tempo, né? Porque assim como é uma estrutura familiar, que eu acredito, né? Que tem problemas, você tem que enfrentar os problemas juntos, resolver. E eu acho ceder determinadas coisas. Ter tolerância, né? E acho que por isso também que eu fiquei tanto tempo, porque eu queria insistir naquilo, mas depois eu vi que não, eu acho que não tem a ver comigo, com o meu jeitinho, sabe? Eu sou... É o meu jeitinho. E tem outra coisa que eu vi que as duas fizeram, musical. Ai, meu Deus. A gente fez junto, não, né? Não. O Vai é quase musical, né? O dia que vaiaram só na Praça do cantava. Ferreira, a gente cantava. Mas era muito frescando. Assim. Amei fazer o Vai. Foi ótimo. Uma galera Vai, foi um massa processo junto. muito legal. Foi. Os processos de teatro ou de montagem que a gente faz, às vezes até para vídeo, são muito legais, assim, né? Ou podem ser péssimos também, né? Dependendo do processo e tal. Mas os que a gente fez foram bem legais e é muito gratificante também participar, viver o processo, né? Hoje eu acho que eu sou atriz de teatro. Você fala na peça, vocês que forem ver amanhã. Mas aí vocês cantam. Cantamos. Eu comecei meu primeiro espetáculo teatral, foi um musical também, né? Pelo IFCE. Mas eu canto... Ela já fez aula de violino também. Já. Meu Deus. Mas a gente faz muita coisa. A gente acaba se interessando. Eu também sou um pouco assim, que eu me interesso muito por uma coisa e vou e pesquiso, vou ver vídeo, vou onde é que tem pra fazer. Tipo, agora eu tô nessa com o tecido acrobático, né? Então, assim, tentei fazer um tempo durante a pandemia, mas foi muito difícil, porque tinha que fazer de massa, não sei o quê. Acabei não conseguindo também financiar. E aí agora eu tô voltando, e aí tô nessa pira. Mas aí, às vezes, assim, também... Ai, tudo bem, vou respirar, porque quando a coisa começa a ficar séria, às vezes você pensa, não, tá, peguei isso pra mim como um momento de prazer, assim, de uma atividade que eu não preciso fazer pensando em trabalhar, né? E pode contribuir pro meu trabalho, né? Então, assim, aprendi a cantar nesse rolê, assim. Na verdade, eu aprendi a cantar porque eu não passei no teste musical. Aí eu fui botando as caras, mandei vídeo, não sei o quê. Só que quando chegou lá no Vamos Ver, o diretor musical chegou, vem cá, faz essa nota aqui. Pam! Aí eu, fazer nada a ver o rolê. E aí ele, você faz aula de canto onde? Eu, então, não faço aula de canto. Aí ele, entendi, é que a gente tá fazendo um musical profissional. Meu Deus. Na cara, né? De cantores. De atores que cantam, sei lá. E aí eu entendi também, era isso e tal. E fui estudar canto. Aí entrei no coral, porque eu também não tinha grana pra isso. É muito difícil, né? Quando você não tem grana, porque você quer fazer tudo. Mas não tem acesso. Então, assim, como é que eu poderia estudar canto, pagar aula de canto sem ter dinheiro, né? Então, coral. Aí eu fui para um coral.
E aí tive o primeiro contato, assim, fazer os aquecimentos, comecei a entender o que eram as vozes, né? Contralto, soprano, tenor, baixo, barítono, não sei o quê. E melhorar a escuta também, né? A afinação, tudo. É uma prática e leva tempo, né? Depois de alguns anos, isso eu comecei no coral, acho que eu estava em 2014, 2015. E aí eu comecei a conseguir pagar a aula de canto em 2017. Foi na Viva Escola de Artes. E, na verdade, foi até uma parceria que eu fiz com eles. Eu acho que a escola já está fechada. Mas foi uma parceria que eu fiz com eles. Então, eu também divulgava coisas da escola e tal. E estava fazendo aula de canto lá. Então, eu comecei a aprender canto e pirei, assim. Amava cantar, tal. Fiz uma oficina com um cara, Diego Timbó. E aí, ele trouxe minha voz em outro lugar, num registro que eu nunca tinha conhecido. Então, colocar isso, expressar isso também foi muito revolucionário. Então, eu comecei a amar cantar. Aí, dançar foi do mesmo jeito. Assim, vai chegando, as coisas vão chegando e eu vou atravessando, sabe? Vou aprendendo, fico muito curiosa também, saber como é, né? E as coisas vão ganhando uma seriedade maior para mim, como é, por exemplo, as práticas circenses. Que antes você pensa assim, é uma cambalhotinha. Não, é uma cambalhota que você tem que fazer com determinada concentração, seriedade e tal. É fácil porque eles fazem para ser fácil, porque a técnica faz isso. E aí eu acho que foi assim que eu fui aprendendo várias coisas. E acredito que a Sol também, assim, essa vontade, amigo, eu acabei de dizer curiosidade. que eu fazia cambalhota e ficava tonta e adorava. Então, é isso. Mas é sério, Mas é sério. Fazer cambalhota é sério. Não, eu hoje também faço cambalhota com essa intenção, mas assim, você vai ver a sua professora. Eu imaginando essas duas em casa. Nossa, vamos fazer cambalhota. Não, a gente ri muito. Nossa, A gente ri muito. E muito. escuta podcast. Muito Olha. bom. Gente, a gente está chegando perto de acabar o episódio, mas antes eu queria saber o que cada uma sonha para que o ofício de ser atriz seja mais confortável, né? Mais seguro, mais tranquilo. Nossa, isso é difícil, né? Eu não posso dizer. É um sonho que eu tenho. Tem algumas estruturas que precisam ser melhoradas, né? Os investimentos, os incentivos, equipamentos de cultura, o acesso, né? Isso, assim, é um primeiro ponto, né, de partida. E fora isso, eu acho que os movimentos políticos são muito importantes para o entendimento da coisa, né? De fazer como a arte se insere, né, na cultura de um país, né? Como é importante. Então, às vezes você vai fazer um espetáculo de teatro e não tem público. E por que não tem público? Será que é porque é ruim? Às vezes não. Às vezes é porque não tem uma cultura mesmo, um exercício de a atividade de hoje, vamos ao teatro, né? Isso, em muitos momentos, dependendo dos espaços de teatro, só vão pessoas que têm mais acesso financeiro. Então, assim, minha família, por exemplo, hoje minha mãe vai ao teatro porque eu estou no teatro, mas antes de eu começar a fazer teatro, a gente não ia ao teatro, não tinha acesso. Né? Então, esse primeiro ponto pode ser já uma grande mudança, né? Assim, melhorar os incentivos, os investimentos e os recursos, né? Fora isso, o que mais? Eu acho isso também muito importante mesmo, das pessoas irem ao teatro. Não era nem para ser um sonho, né? Não era nem para ser um sonho, era para ser tão básico, porque faz parte, assim, gente, né, de tudo. Eu tenho um sonho de criar roteiros e de produzir só para mulheres com mais de 35 anos. E de estar lá criando, produzindo com elas e se tornar audiovisual. Né? Que eu acho que é o lugar mais difícil para a gente adentrar, sabe? Porque é muito concorrido, porque, enfim, tem várias questões também. Eu tenho esse sonho de ter um lugar que se crie roteiros para mulher. Estou tirando até a minha amiga do rolê. Com mais de 35 anos, com mais de 40 anos, que elas não percam esse desejo de continuar atuando porque as portas vão se fechando para elas, entendeu? Não. E eu acho que isso é um sonho, porque é difícil, né? Assim, tem muitos obstáculos aí. Mas
talvez isso me mova a continuar, né? Uhum. Eu acredito que sim. Eu acho que ao cansaço segue-se o sonho. Sonhar é um modo de não desistir, né? Uhum. Para qualquer um de nós, eu É acredito. verdade, Muito bom. seja qualquer atividade. Uhum. Muito bom. A minha terminou com essa frase. Exatamente. Eu não tenho nem mais o que falar. Deixa o meu povo, né? Tipo isso. Gente, brigadão, viu? Eu que agradeço. muito, Foi muito bom. Foi bom Amei mesmo. essa conversa. Também. E espero que as pessoas, né, fiquem... Por favor. Se sintam convidadas a ir mais ao teatro, Isso. a conhecer um pouquinho do que vem aí, né, com Medalha de Ouro. Uhum. E que também a gente conversou muito sobre questão de gênero aqui, e que, assim, é um sonho que a Sal falou, mas eu fiquei pensando aqui, refletindo, que nos convida nós mulheres acima de 35, por exemplo, também buscar consumir outras mulheres com mais de 35 e incentivar isso daí, né? Porque eu acho que você vai fortalecendo uma galera que é parecida com você e que você vai se reconhecendo e você vai se aceitando mais. Assim, pra mim mudou muito a partir do momento em que eu sigo pessoas que se parecem comigo. Então, me aceitei e fiquei muito mais feliz, né? Então, aí é um movimento que a gente pode carregar pra si, né? Com certeza. Perfeito. Você que nos acompanhou, muito obrigado, tá? Não esquece de ir lá no Spotify e avaliar o podcast, tá? E também, você que está no YouTube, deixa o like. Beijão, que próxima semana tem mais, gente. Valeu! Tchau, Tchau. Tchau, gente. Obrigada.